Capítulo 28. O Círculo. Parte do grande mistério que envolve os antigos é o fato de as poucas imagens que temos deles possuírem poucas semelhanças umas com as outras. Isto é verdade não só a respeito de tapeçarias e pergaminhos, que são cópias de trabalhos antigos e, portanto, poderão conter erros, mas também no tocante às poucas imagens de antigos que restaram, desde os tempos do Rei Sabedoria. Algumas das imagens mostram semelhanças superficiais com as lendas sobre dragões, ostentando asas, garras, pele escamosa e grande tamanho. Mas outras não. Em pelo menos uma tapeçaria, o antigo é mostrado como semelhante a um ser humano, mas com pele dourada e de grande tamanho. As imagens nem sequer concordam no número de membros que essa raça benevolente possuía. Podem chegar a ter 4 pernas e também 2 asas, ou não ter quaisquer asas e caminhar sobre 2 pernas como um homem. Teorizou-se que foi escrito tão pouco acerca deles porque o conhecimento sobre os antigos nessa época era tido como conhecimento geral, assim como ninguém acha por bem criar um pergaminho que trate dos mais básicos atributos daquilo que um cavalo é, pois ele não serviria a nenhum propósito útil. Do mesmo modo, ninguém pensou que um dia os antigos seriam material para lendas. A certo ponto isso faz sentido, mas basta olhar para todos os pergaminhos e tapeçarias em que surgem cavalos como algo pertencente à vida diária para encontrar uma falha. Se os antigos fossem tão aceitos como uma parte da vida, de certo que teriam sido retratados com mais frequência. Após uma ou 2 horas muito confusas, encontrei-me de volta à tenda com os outros. A noite parecia ainda mais fria por eu ter passado um dia quase tépido na cidade. Nós nos aconchegamos na tenda sob os nossos cobertores. Eles haviam me dito que eu desaparecera da borda do penhasco apenas na noite anterior. Eu lhes contara tudo o que encontrara na cidade. Houve um certo grau de descrença por parte de todos. Eu me sentia ao mesmo tempo comovido e culpado ao ver quanta angústia o meu desaparecimento lhes causara. Era óbvio que Esporana estivera chorando, enquanto tanto Panela como Catrican tinham a aparência de coruja de quem não dormiu. O bobo fora o pior, pálido e silencioso, com um ligeiro tremor nas mãos. Fora preciso algum tempo para que todos nós nos recuperássemos. Panela cozinhara uma refeição 2 vezes maior do que o que comíamos normalmente, e todos, menos o bobo, comemos com apetite. Ele não parecera ter energia para tal, enquanto os outros se sentavam em círculos em volta do braseiro ouvindo a minha história. Ele já estava enrolado nos cobertores, com o lobo aninhado ao seu lado. Parecia completamente exausto. Depois de eu relatar pela terceira vez os acontecimentos da minha aventura, Panela comentou de forma crítica. Bem, graças a Eda por você estar medicado com um casco de elfo antes de ser levado, senão nunca teria mantido a cabeça no lugar. Você disse levado? Pressionei de imediato. Ela franziu o senho. Sabe o que quero dizer? Olhou em volta, vendo que todos nós afetávamos. Através do poste indicador, ou o que quer que seja aquilo, eles devem ter alguma coisa a ver com isso. Um silêncio respondeu às suas palavras. Parece-me óbvio, nada mais. Ele nos deixou junto a um, e chegou lá junto a um. Regressou da mesma forma. Mas por que não levaram mais ninguém? Protestei. Porque você é o único sensível ao talento entre nós, observou ela. Os postes também são feitos de. Os postes também são feitos de talento? Perguntei-lhe sem rodeios. Ela me olhou nos olhos. Eu olhei para o poste indicador à luz do dia. É feito de pedra preta com fios brancos de cristais brilhantes no interior, como as paredes da cidade que você descreve. Tocou em ambos os postes? Fiquei um momento em silêncio, pensando. Creio que sim. Ela encolheu os ombros. Pronto, aí está. Um objeto impregnado de talento pode reter as intenções do seu fabricante. Estes postes foram erigidos para tornar as viagens mais fáceis para os que eram capazes de dominá-los. Nunca tinha ouvido falar de tais coisas. Como você as conhecem? Estou só especulando sobre aquilo que me parece óbvio, respondeu ela com teimosia. E isso é tudo o que vou dizer. Vou dormir. Estou exausta. Passamos a noite inteira e a maior parte do dia à sua procura e preocupados com você. E durante as horas que podíamos ter descansado, o lobo não parou de uivar. Uivar? Uivar? Eu o chamei. Você não respondeu. Não o ouvi. Senão, teria tentado. Começo a ter medo, irmãozinho. Há forças que puxam você.
levando-o para lugares onde não posso segui-lo, fechando a sua mente à minha. Isto agora mesmo é o mais próximo que já estive de ser aceito em uma alcateia, mas se eu perdesse você, até isso estaria perdido para mim. Você não me perderá, prometi-lhe, mas perguntei a mim mesmo se era uma promessa que eu podia manter. Fitz? Perguntou Catherine em uma voz preocupada. Estou aqui, assegurei-lhe. Vejamos o mapa que você copiou. Tirei-o de dentro das minhas roupas e ela pegou o seu. Comparamos os dois. Era difícil encontrar algumas semelhanças, mas a escala dos mapas eram diferentes. Por fim, chegamos à conclusão de que o pedaço que eu copiara na cidade possuía uma semelhança superficial com a porção do caminho que estava desenhada no mapa de Catherine. Este é o lugar, indiquei com um gesto um destino marcado no mapa dela. Parece ser a cidade. Se for, então isto corresponde a isto, e isto a isto. O mapa com o qual ver a cidade partira foi uma cópia deste mapa mais antigo e desbotado. Nesse, a trilha em que eu agora pensava como a estrada do talento estivera marcada, mas de uma forma estranha, como um caminho que começava subitamente nas montanhas e terminava abruptamente em 3 destinos separados. O significado desses pontos terminais já esteve marcado no mapa, mas esses sinais haviam desbotado até se transformarem em manchas de tinta. Agora tínhamos o mapa que eu copiara na cidade, também com esses 3 pontos terminais. Um fora a cidade propriamente dita. Os outros 2 eram os que agora nos interessavam. Catherine estudou os glifos que eu copiara do mapa da cidade. Vejo sinais assim de vez em quando, admitiu, inquieta. Ninguém mais realmente os lê. Um punhado deles ainda é conhecido. São encontrados principalmente em lugares estranhos. Em alguns lugares nas montanhas há pedras erguidas que possuem marcas assim. Existem algumas na extremidade ocidental da ponte do Grande Abismo. Ninguém sabe quando foram esculpidos ou porquê. Acredita-se que alguns assinalam sepulturas, mas há quem diga que assinalavam fronteiras terrestres. Sabe ler algum deles? Perguntei. Alguns. São usados em um jogo de desafio. Há uns que são mais fortes do que outros. A sua voz foi sumindo enquanto estudava os meus rabiscos. Nenhum é exatamente igual aos que eu conheço, disse por fim, com um pesado desapontamento na voz. Este é quase como que quer dizer pedra, mas nunca tinha visto os outros. Bem, esse é um dos que estão desenhados aqui, tentei deixar a minha voz alegre. Pedra não me transmitia absolutamente nada. Parece ser o local mais próximo de onde estamos. Vamos até lá a seguir? Eu gostaria de ter visto a cidade. Eu gostaria de ter visto a cidade, disse o bobo, em voz baixa. E também gostaria de ter visto o dragão. Assenti lentamente. É um lugar e uma coisa que valem a pena ser vistas. Há muito conhecimento lá. Se ao menos tivéssemos tempo para desencavá-lo. Se eu não tivesse veracidade sempre na minha cabeça com o seu vem até mim, acho que teria tido mais curiosidade de explorar. Nada lhes dissera sobre os meus sonhos com Molly Brill. Essas eram coisas privadas, tal como o era minha ânsia por estar de novo em casa com ela. Sem dúvida que sim, concordou Panela. E sem dúvida de que você teria se metido em mais problemas dessa forma. Imagino que ele o prendeu dessa maneira para manter você na estrada e protegê-lo de distrações. Eu a teria questionado de novo a respeito dos seus conhecimentos se o bobo não tivesse repetido em voz baixa. Eu gostaria de ter visto a cidade. Deveremos todos ir dormir agora. Vamos nos levantar à primeira luz da aurora para percorrer uma boa distância amanhã. Texto encoraja-me pensar que a veracidade esteve lá antes de Fitz cavalaria, ao mesmo tempo que me enche de maus pressentimentos. Temos de ir até ele depressa. Já não posso ficar me perguntando todas as noites se ele nunca regressou. Chega o catalisador para fazer da carne pele e da pedra carne. Ao seu toque serão despertados os dragões da terra. A cidade adormecida tremerá e despertará por ele. Chega o catalisador. A voz do bobo era sonhadora. O texto de Damir, o branco, acrescentou Panela com reverência. Olhou para mim e por um momento ficou aborrecida. Centenas de anos de escritos e profecias e todos terminam em você? A culpa não é minha, eu disse estupidamente. Eu já estava abrindo caminho para os meus cobertores. Lembrei-me com saudade do dia quase quente que passara. O vento soprava e eu me senti enregelado até os ossos. Estava adormecendo quando o bobo estendeu uma mão quente para me dar palmadinhas no rosto. Que bom que você está vivo, murmurou. Obrigado, disse.
Estava evocando o tabuleiro e as peças do jogo de panela num esforço para manter a mente comigo durante a noite. Tinha acabado de começar a contemplar o problema. De repente me sentei, exclamando: "A sua mão está quente, bobo. A sua mão está quente." Vá dormir, repreendeu-me esporando num tom ofendido. Ignorei-a, afastei o cobertor do rosto do bobo e lhe toquei na bochecha. Seus olhos se abriram lentamente. Você está quente, disse-lhe. Você está quente, disse-lhe. Está bem? Não me sinto quente, informou-me ele num tom infeliz. Sinto-me frio e muito, muito cansado. Comecei a avivar depressa o fogo no braseiro. À minha volta, os outros estavam se mexendo. Esporana do outro lado da tenda sentara-se e me olhava através das sombras. O bobo nunca está quente, disse-lhes, tentando fazer com que compreendessem a minha urgência. Quando lhe tocamos na pele, ele está sempre frio. Agora está quente. É mesmo? Perguntou Esporana numa voz estranhamente sarcástica. Ele está doente? Perguntou Panela, cansada. Não sei. Nunca na minha vida o vi doente. Eu raramente adoeço, corrigiu meu bobo em voz baixa. Mas isto é uma febre que já tive antes. Deite-se e durma, Fitz. Você vai ficar bem. Imagino que a febre já terá passado de manhã. Quer tenha passado ou não, temos de vigiar. Quer tenha passado ou não, temos de viajar amanhã de manhã, disse Catherine, implacável. Já perdemos um dia parados aqui. Perdemos um dia? Exclamei, quase irritado. Ganhamos um mapa, mais detalhes para um, e o conhecimento de que veracidade esteve na cidade. Quanto a mim, não duvido de que ele foi até lá como eu, e talvez tenha regressado a este exato local. Não perdemos um dia, Catherine, ganhamos todos os dias que levaremos para encontrar um modo de descer o que resta da estrada lá embaixo, e então para caminhar até a cidade, e depois voltar. Se bem me lembro, a senhora havia proposto gastarmos apenas um dia para procurar uma maneira de descer aquele deslizamento. Bem, gastamos e encontramos essa maneira. Fiz uma pausa. Respirei fundo e impus calma minha voz. Não pretendo forçar nenhum de vocês à minha vontade, mas se o bobo não estiver em condições para viajar amanhã, eu também não viajarei. Um brilho surgiu nos olhos de Catherine e eu me preparei para uma batalha, mas o bobo evitou. Eu viajarei amanhã, esteja bem ou não, assegurou nós dois. Então está decidido, disse rapidamente Catherine. Então, em uma voz mais humana, perguntou: Bobo, alguma coisa que eu possa fazer por você? Não usaria com tanta severidade se essa necessidade não fosse tão grande. Não esqueci, nunca esquecerei que sem você eu jamais teria chegado vivo a Junk. Detectei uma história que não era do meu conhecimento, mas guardei as perguntas para mim. Ficarei bem, só estou... Fitz, posso lhe pedir um pouco de casco de elfo? Isso me aqueceu ontem à noite como nada mais foi capaz. Com certeza, eu estava vasculhando minha trouxa à procura de erva quando o Panela interveio com um aviso. Bobo, aconselho a não tomar. É uma erva perigosa e quase sempre faz mais mal do que bem. Quem sabe se você não está doente esta noite porque tomou um pouco na noite de anteontem. Não é uma erva assim tão potente, eu disse com desdém. Já a uso há muitos anos e não me causou nenhum problema duradouro. Panela bufou. Pelo menos nenhum que você seja sensato o suficiente para ver, disse-me com sarcasmo. Mas uma erva reconfortante que dá energia à carne, mesmo insensibilizando o espírito. Sempre achei que me revigorava em vez de me insensibilizar, contrapôs, ao mesmo tempo que encontrava o pequeno pacote e o abria. Sem que eu lhe pedisse, Panela levantou-se e colocou água para ferver. Nunca reparei que me entorpecesse a mente, acrescentei. Aquele que a toma raramente repara, retorquiu ela. E embora ela possa aumentar durante algum tempo a sua energia física, você sempre tem de pagar por isso mais tarde. O seu corpo não se deixa enganar, jovem. Saberá disso melhor quando for tão velho quanto eu. Fiquei em silêncio. Quando pensei nas ocasiões em que usara o casco de elfo para me revigorar, tive a desconfortável suspeita de que ela tinha pelo menos uma razão parcial. Porém, a suspeita não foi forte o suficiente para me impedir de fazer 2 copos em vez de um só. Panela sacudiu a cabeça para mim, mas voltou a se deitar e nada mais disse. Eu me sentei ao lado do bobo enquanto ele bebia o nosso chá. Quando me devolveu a caneca vazia, sua mão parecia mais quente e não mais fria. A sua febre está aumentando, avisei. Não, é só o calor da caneca na minha pele, sugeriu. Ignorei. Está tremendo todo. Um pouco, admitiu. Então a sua angústia veio à tona e ele disse. Estou com tanto frio como nunca mais estive. Minhas costas e os maxilares doem de tremer de frio. Flanqueio, sugeriu o olho de noite. O grande lobo mexeu-se para se encostar nele, e eu acrescentei os meus cobertores aos que cobriam o bobo, e depois me enfiei lá dentro ao seu lado. Ele não disse uma palavra, mas os tremores diminuíram um pouco.
Não me lembro de tê-lo visto doente em Torre do Cervo, disse, em voz baixa. Eu estive, mas foi muito raro, e guardei a doença para mim. Como você se lembra, o curandeiro tinha pouca tolerância por mim, e eu por ele. Não teria confiado a minha saúde a seus purgantes e tônicos. Além disso, o que funciona com a sua espécie às vezes nada faz a minha. A sua espécie é tão diferente da minha? Perguntei, passado algum tempo. Ele nos trouxera para perto de um tema que raramente mencionávamos. Em certos aspectos, suspirou. Levou uma mão à testa. Mas às vezes surpreendo até a mim mesmo. Respirou fundo e então soltou o ar num suspiro, como se tivesse suportado alguma dor por um instante. Posso nem estar realmente doente. Tenho passado por algumas mudanças no último ano. Como você pode ter reparado, acrescentou a última frase num sussurro. Você cresceu e ganhou cor, concordei, em voz baixa. Isso é parte das mudanças. Um sorriso lhe contraiu o rosto, então desapareceu. Acho que agora sou quase um adulto. Respirei fundo. Já o conto como homem há muitos anos, bobo. Acho que você descobriu a masculinidade antes de eu descobrir a minha. Descobri? Que engraçado! Exclamou ele em voz baixa. E por um momento soou quase como ele próprio. Os olhos se fecharam lentamente. Agora vou dormir, disse-me. Não respondi. Aninhei-me melhor nos cobertores ao lado dele e ergui de novo as muralhas. Mergulhei em um descanso sem sonhos que não eram sonhos, sem cuidados. Acordei antes da primeira luz da aurora com um pressentimento de perigo. Ao meu lado, o bobo dormia pesadamente. Toquei seu rosto e vi que ele estava ainda quente e úmido de suor. Afastei-me dele, aconchegando bem as mantas ao meu redor. Acrescentei um ou dois pedaços de precioso combustível ao braseiro e comecei a me vestir em silêncio. Olho de noite ficou imediatamente alerta. Vai sair? Apenas para farejar por aí. Quer que eu vá também? Mantenha o bobo quente. Eu não demoro. Tem certeza de que vai ficar bem? Vou ter muito cuidado. Prometo. O frio foi como uma bofetada. A escuridão absoluta após um momento ou dois. A escuridão absoluta. Após um momento ou dois, os meus olhos se ajustaram, mas mesmo assim pouco mais eu conseguia ver do que a tenda. Um céu encoberto absorver até as estrelas. Fiquei imóvel no vento gelado, forçando os sentidos para descobrir o que me perturbara. Não foi o talento, mas sim a manha, que sondou a escuridão por mim. Detectei o nosso grupo e a fome das jepas que se encostavam umas às outras. Uma dieta simples de cereais não as alimentaria durante muito tempo. Outra preocupação. Resolutamente deixei-a de lado e empurrei os meus sentidos para mais longe. Impertiguei-me. Cavalos? Sim. E cavaleiros? Achei que sim. Olho de noite surgiu de súbito ao meu lado. Consegue farejá-los? O vento está forte. Quer que eu vá ver? Sim. Mas não veja isso. Claro. Quer que eu vá ver? Sim. Mas não seja visto. Claro. Cuide do bobo. Ele choramingou quando deixei. Na tenda, acordei silenciosamente Catherine. Acho que pode haver perigo, disse-lhe em voz baixa. Cavalos e cavaleiros, possivelmente na estrada atrás de nós. Ainda não tenho certeza. Quando tivermos certeza, eles estarão aqui, disse ela friamente. Acorde todos, quero que estejamos de pé e prontos para partir a primeira luz. O bobo continua febril, eu disse, enquanto me abaixava e sacudia o ombro de Esporano. Se ele ficar aqui, não ficará febril, ficará morto, e você também. O lobo foi espionar para nós? Sim. Eu sabia que ele tinha razão, mas não deixou de ser difícil me forçar a sacudir o bobo de volta à consciência. Ele moveu-se como um homem aturdido, enquanto os outros empacotavam as nossas coisas. Apressei-o para vestir o casaco e consegui com insistência fazê-lo vestir um par adicional de calças. Enrolei-o em todos os nossos cobertores e coloquei de pé lá fora, enquanto o resto de nós desmontava a tenda e a carregava. A Catrican perguntei em voz baixa: quanto peso uma jepa carrega? Mais do que o do bobo, mas elas são estreitas demais para uma montaria confortável e ficam nervosas com cargas vivas. Podíamos colocá-lo em uma durante algum tempo, mas seria desconfortável para ele e a jepa seria difícil de controlar. Era a resposta que eu esperava, mas não me deixou contente. Que novidades há do lobo? Que novidades há do lobo? Perguntou-me. Sondei na direção de olhos de noite e fiquei consternado ao descobrir o esforço que era necessário para tocar na sua mente com a minha. 6 cavaleiros, disse-lhe. Amigos ou inimigos? Perguntou ela. Ele não tem como saber, observei. Ao lobo, perguntei.
Que aspectos têm os cavalos? Delicioso. São grandes como fuligem ou pequenos como cavalos da montanha? Medianos. Uma mula de carga. Vem a cavalo, não montados nos pôneis da montanha, eu disse a Catrican. Ela sacudiu a cabeça para si mesma. A maior parte do meu povo não usa cavalos a esta altitude nas montanhas. Usariam pôneis ou jepas. Decidamos que são inimigos e vamos agir de acordo. Fugimos ou lutamos? Ambos, é claro. Ela já tirara o seu arco do fardo de uma das jepas. Agora estava prendendo a corda para deixá-lo pronto. Primeiro procuramos um lugar melhor para preparar uma emboscada. Depois esperamos. Vamos. Era mais fácil falar do que fazer. Só a regularidade da estrada fazia com que não se tornasse impossível. A luz era apenas um boato quando seguimos caminho nesse dia. Esperana levava as jepas à frente. Eu trazia o bobo atrás delas, enquanto Panela com o seu bastão e Catrican com o seu arco nos seguiam. A princípio deixei que o bobo tentasse caminhar sozinho. Ele foi cambaleando lentamente e quando vi as jepas afastando-se inexoravelmente de nós, compreendi que não adiantaria. Passei o seu braço esquerdo em volta dos meus ombros e o meu braço direito em torno da sua cintura e o apressei. Pouco a pouco, pouco tempo depois, ele já arquejava e lutava para não arrastar os pés. O calor anormal do seu corpo era assustador. Cruelmente forcei-o a avançar, rezando para que encontrássemos alguma espécie de cobertura. Quando a encontramos, não foi a benevolência de árvores, mas a crueldade de pedras afiadas. Uma grande porção da montanha acima da estrada cedera e caíra em cascata. Levara consigo mais da metade da estrada e deixara o que restara coberta com uma grande pilha de pedras e terra. Esporana e as jepas a estavam olhando com um ar incerto quando Bobo e eu chegamos mancando. Coloquei-o em uma pedra, onde ele se sentou, de olhos fechados e cabeça baixa. Aconcheguei melhor os cobertores à sua volta e então fui para o lado de Esporana. É um deslizamento antigo, observou ela. Talvez não seja tão difícil assim atravessá-lo. Talvez, concordei, com os olhos já em busca de um local onde tentar. A neve cobria as pedras com um manto. Se eu for primeiro com as jepas, você consegue me seguir com o bobo? Suponho que sim. Olhou. Suponho que sim, olhou para ele. Como é que ele está? Havia apenas preocupação na voz de Esporana, de modo que engoliu o aborrecimento. Ele pode ir avançando, se tiver um braço em que se apoiar. Não comece a nos seguir antes que o último animal esteja lá em cima, em movimento. Então siga os nossos rastros. Esporana concordou com a cabeça, mas não pareceu contente. Não devíamos esperar por Catrican e Panela? Pensei. Não. Se esses cavaleiros nos apanharem, não quero estar aqui encostado nas pedras. Atravessamos o deslizamento. Desejei que o bobo estivesse ali conosco, pois tinha Desejei que o lobo estivesse ali conosco, pois tinha o dobro da minha segurança nas pernas e reflexos muito mais rápidos. Não posso ir até você sem que eles me vejam. Aqui é rocha escarpada acima e abaixo da estrada, e eles estão entre você e eu. Não se preocupe com isso, apenas os observe e me mantenha alerta. Eles viajam depressa? Levam uns cavalos a pé e discutem muito entre si. Um é gordo e está farto de andar a cavalo. Pouco diz, mas não se apressa. Tome cuidado, irmão. Respirei fundo, e como não havia lugar que parecesse melhor do que qualquer outro, simplesmente segui o meu nariz. A princípio havia só algumas pedras espalhadas pela estrada, mas depois disso erguia-se uma muralha de grandes pedregulhos, solo rochoso e pedra solta de arestas afiadas. Escolhi onde colocar os pés por entre aquele terreno traiçoeiro. A líder das jepas me seguiu e as outras vieram atrás dela sem questionar. Logo descobri que a neve soprada pelo vento congelara em cima das pedras em películas pouco espessas, escondendo frequentemente buracos e fendas entre elas. Coloquei descuidadamente o pé em uma e enfiei a perna até o joelho em uma fenda. Soltei-me com cuidado e prossegui. Quando parei um momento e olhei em volta, quase perdi a coragem. Acima havia uma grande ladeira de detritos do deslizamento que subia até uma parede de pedra escarpada. Olhando adiante, não consegui ver onde a ladeira terminava. Se cedesse, eu rolaria e deslizaria com ela até a beira da estrada e cairia no profundo vale que se estendia mais abaixo. Nada haveria, nenhum pedaço de vegetação, nenhum pedregulho de qualquer tamanho a que eu pudesse me agarrar.
Pequenas coisas tornaram-se de súbito assustadoras. Os puxões nervosos que a jepa dava na corda que eu segurava, uma súbita mudança na pressão da brisa, até o cabelo caindo sobre os meus olhos, eram de repente coisas que colocavam a minha vida em perigo. Por 2 vezes caí de 4 e engatinhei. O resto do caminho foi feito agachado, olhando antes de colocar um pé no chão e confiando lentamente o meu peso a ele. Atrás de mim vinha a fila de jepas, todas elas seguindo a líder da manada. Não eram tão cautelosas como eu. Houve pedras escorregarem debaixo delas e pequenos grupos de rochas que elas soltavam caíam rolando e saltando ladeira abaixo, e então eram disparadas pelo espaço vazio. Cada vez que isso acontecia, eu temia que outras pedras fossem despertadas e começassem a deslizar. As jepas não estavam amarradas umas às outras com cordas, exceto aquela que eu trazia presa ao primeiro animal. Eu temia ver a qualquer momento um deslizamento pela encosta abaixo. Estendiam-se atrás de mim como boias numa rede, e mais atrás vinham Esporana e o Bobo. Parei uma vez para observá-los e me amaldiçoei quando compreendi a dificuldade da tarefa que atribuíra a Menestrel. Eles vinham na metade da minha velocidade rastejante, com a Esporana segurando o Bobo e procurando apoio para os pés de ambos. O coração me subiu à boca quando ela tropeçou e o bobo se estatelou ao seu lado. Ela ergueu então um olhar e me viu encarando-a. Com um gesto irritado, ergueu um braço e fez sinal para que eu prosseguisse. Foi o que eu fiz. Nada mais podia fazer. A queda de pedras e rochedos terminava tão abruptamente como começara. Desci para a superfície plana da estrada com gratidão. Atrás de mim vi a líder das jepas e depois os outros animais, saltando da escarpa para o rochedo, para a estrada, como cabras enquanto desciam. Assim que todas desceram, espalhei um pouco de cereais pela estrada para mantê-las bem juntas e subi de volta para a borda do deslizamento. Não consegui ver nem Esporana, nem o Bobo. Tive vontade de correr de volta pela face do deslizamento, mas em vez disso obriguei-me a ir devagar, escolhendo os lugares onde colocava os pés entre os rastros que eu e as jepas havíamos deixado. Disse a mim mesmo que deveria conseguir ver os seus trajes de cores vibrantes naquela paisagem mortiça de cinzas, pretos e brancos, e finalmente vi. Esporana estava sentada muito imóvel em um trecho de cascalho com o bobo estendido ao seu lado nas pedras. Esporana, chamei-a suavemente. Ela ergueu o olhar, tinha os olhos enormes. Tudo começou a se mexer à nossa volta, pedras pequenas e depois maiores. Então fiquei quieta para deixá-las se assentarem. Agora não consigo fazer o bobo se levantar, nem sou capaz de levá-lo. Agora não consigo fazer a boba se levantar, nem sou capaz de levá-la no colo. Estava lutando contra o pânico que tinha na voz. Fique parada. Estou indo. Eu conseguia ver claramente o local onde uma seção de superfície da rocha se soltara e começara a cair. Pedrinhas que rolaram haviam deixado seus rastros na superfície coberta de neve. Avaliei o que conseguia ver e desejei saber mais sobre avalanches. O movimento das pedras parecia ter começado muito acima, e passando por eles ainda estávamos bem acima da borda. Mas depois de o cascalho começar a se mover rapidamente nos faria passar por ela. Obriguei o coração a esfriar e confiei na minha cabeça. Esporana! Chamei de novo em voz baixa. Não era necessário. A sua atenção estava inteiramente focada em mim. Venha até mim, muito devagar e com muito cuidado. E a boba? Deixe-o. Assim que você estiver a salvo, eu volto para buscá-lo. Se for até você, nós três ficaremos em perigo. Uma coisa é ver a lógica de algo, outra é se obrigar a manter uma decisão com sabor de covardia. Não sei o que Esporano estava pensando quando se levantou lentamente. Não chegou a endireitar-se por completo, mas ela se arriscou a vir até mim um passo de cada vez, agachada. Mordi o lábio e me mantive em silêncio, embora tivesse vontade de incentivá-la a se apressar. Por 2 vezes, pequenas manadas de pedrinhas foram libertadas pelos passos dela. Caíram em cascata, ladeira abaixo, levando outras a se juntarem a elas enquanto fluíam pela encosta e então saltavam por cima da borda. Em ambas as vezes ela imobilizou-se, agachada com os olhos desesperadamente fixos em mim. Fiquei imóvel, perguntando estupidamente a mim mesmo o que faria se ela começasse a deslizar com as pedras. Iria me atirar inutilmente atrás dela ou ficaria vendo-a ir e guardaria para sempre a memória daqueles olhos escuros suplicantes? Porém, ela enfim chegou à relativa estabilidade das rochas maiores onde eu me encontrava. Agarrou-se a mim e a abracei. Sentindo o tremor que a sacudia, após um longo momento, agarrei com firmeza os seus braços e a afastei um pouco de mim. Agora você precisa continuar, não é longe.
Quando chegar, fique lá e mantenha as jepas agrupadas, entendeu? Ela fez um aceno rápido e depois respirou fundo. Soltou-se de mim e começou a seguir cautelosamente o rastro que as jepas e eu havíamos deixado. Deixei-a se afastar até uma distância segura antes de dar os primeiros passos cautelosos na direção do bobo. As pedras moveram-se e rangeram de um modo mais evidente sob o meu peso maior. Perguntei-me se seria mais sensato avançar por uma área mais elevada ou mais baixa na encosta do que a que ela percorrera. Pensei em voltar até as jepas para trazer uma corda, mas não consegui pensar em nada em que a pudesse prender. E enquanto assim refletia, não parei de avançar, um passo cauteloso de cada vez. O bobo não se mexia. Pedras começaram a se mexer em volta dos meus pés, batendo nos meus tornozelos, quando passavam rolando por mim, deslizando debaixo dos meus pés. Parei onde me encontrava, gelado pelo cascalho que passava rapidamente por mim. Senti que um dos meus pés começava a escorregar e antes de conseguir me controlar, dei um passo desequilibrado adiante. O êxodo de pedrinhas tornou-se mais rápido e mais determinado. Não soube o que fazer. Pensei em me atirar no chão e espalhar o meu peso, mas decidi rapidamente que isso só faria com que fosse mais fácil que as pedrinhas que caíam me levassem com elas. Nenhuma das pedras em movimento era maior do que meu punho, mas eram muitas. Fiquei imóvel ali mesmo e contei 10 inspirações e expirações antes que o ruído voltasse a abrandar. Precisei de todas as migalhas de coragem que consegui reunir para dar o passo seguinte. Examinei o chão durante algum tempo e escolhi um lugar que parecia menos instável. Transferi o peso para esse pé e escolhi um lugar para o passo seguinte. Quando eu cheguei ao corpo prostrado do bobo, tinha a cabeça colada às costas com o suor e o meu maxilar doía de apertá-lo. Abaixei-me ao lado dele. Respondendo, ergueu o canto do cobertor para lhe proteger o rosto e ele continuava deitado coberto como um morto. Eu ergui o cobertor para olhar para os olhos fechados. Ele estava com uma totalidade que eu nunca vira antes. Com uma tonalidade que eu nunca vira antes. O branco mortal da pele que tinha em Torre do Cervo adquirido um matiz amarelado nas montanhas, mas agora exibia uma terrível cor morta. Os seus lábios estavam secos e rachados, os cílios repletos de crostas amarelas, e continuava quente ao toque. Bobo, perguntei-lhe, em voz baixa, mas ele não respondeu. Continuei falando na esperança de que alguma parte dele me ouvisse. Vou ter de levantá-lo e carregá-lo. O apoio para os pés é ruim. E se conseguir. E se escorregarmos, caímos lá embaixo. Então, assim que eu estiver com você nos braços, você precisa ficar muito, muito quieto, compreende? Ele expirou um pouco mais fundo. Tomei aquilo como um assentimento. Ajoelhei abaixo dele e passei as minhas mãos e braços por baixo do seu corpo. Quando me endireitei, a cicatriz da flecha das minhas costas gritou. Senti o suor emergindo no meu rosto. Fiquei um momento empertigado, mas ajoelhado, com o bobo nos braços, dominando a dor e conquistando o equilíbrio. Movi uma perna para pôr um pé debaixo de mim. Tentei me levantar lentamente, mas quando o fiz, uma cascata de pedras começou a passar por mim. Lutei contra uma terrível vontade de encostar o bobo em mim e fugir. O chacoalhar de cascalho solto que se espalhava prosseguiu, e prosseguiu, e prosseguiu. Quando finalmente cessou, eu estava tremendo com o esforço de ficar perfeitamente imóvel. Estava enterrado em seixos até os tornozelos. Fitos cavalaria? Virei lentamente a cabeça. Catherine e Panela haviam nos alcançado. Estavam de pé, acima de mim, bem afastadas da área de pedra solta. Ambas pareciam chocadas pela situação em que eu me encontrava. Catherine foi a primeira a se recuperar. Panela e eu vamos atravessar acima de você. Fica onde está e mantenha-se o mais imóvel possível. Esperando e as jepas conseguiram atravessar? Consegui fazer um pequeno aceno com a cabeça. Não tinha saliva para falar. Vou buscar uma corda e volto já. Ele tão rápido quanto for seguro. Outro aceno meu. Tinha de torcer o corpo para observá-las, portanto não o fiz. E também não olhei para baixo. O vento soprava por mim. A pedra tic-taqueava debaixo dos meus pés e eu olhava o rosto do bobo. Ele não pesava muito para um homem crescido. Sempre fora leve e dotado de ossos de pássaro, confiando na língua para se defender em vez dos punhos e dos músculos, mas enquanto segurava, ele foi se tornando cada vez mais pesado nos meus braços. O círculo de suor nas minhas costas expandiu-se lentamente e de algum modo consegui fazer com que os meus braços também doessem. Senti-o torcendo-se ligeiramente nos meus braços. Fique quieto, sussurrei.
Ele forçou os olhos a se abrirem e olhou para mim. A língua procurou umedecer os lábios. O que estamos fazendo? Resmungou. Estamos parados, muito quietos, no meio de uma avalanche, murmurei, em resposta. Tinha a garganta tão seca que era difícil falar. Acho que poderia ficar de pé, disse ele debilmente. Não se mexa, ordenei-lhe. Ele respirou ligeiramente mais fundo. Por que você está sempre por perto quando me meto neste tipo de situação? Perguntou ele, com voz rouca. Eu podia lhe fazer a mesma pergunta, retorquei injustamente. Fitz torcia as costas, que gritavam para erguer os olhos para Catherine. Era uma silhueta contra o céu. Tinha consigo uma jepa, a líder. Trazia um rolo de corda enrolado em volta de um ombro. A outra ponta estava presa no arreio de carga vazio da jepa. Vou lhe tirar a corda, não tente agarrá-la. Deixa que passe por você, e depois apanhe e enrole em volta de você. Entendeu? Sim. Ela não podia ter ouvido a minha resposta, mas me fez um aceno encorajador. Um momento depois, a corda passou por mim, desenrolando-se e oscilando. Perturbou uma pequena quantidade de pedrinhas, mas os meus movimentos precipitados foram o suficiente para me deixar enjoado. A corda estendeu-se por completo sobre a rocha, a menos de um braço de distância do meu pé. Olhei-a e senti o gosto do desespero. Fortaleci a minha vontade. Bobo, pode se agarrar a mim. Preciso tentar apanhar a corda. Acho que consigo ficar de pé, sugeriu de novo. Pode ser que precise fazer isso, admiti a contragosto. Prepare-se para qualquer coisa, mas aconteça o que acontecer, agarre-se a mim. Só se você me prometer, só se você prometer se agarrar à corda. Farei o melhor que puder, prometi sombriamente. Irmão, eles pararam onde acampamos ontem à noite. Dos 6 homens, agora não olhe de noite. 3 desceram com você, e 3 ficaram com os cavalos. Agora não. O bobo mudou a posição dos braços para se agarrar desajeitadamente aos meus ombros. Os malditos cobertores que o haviam envolvido estavam em todos os lugares onde eu não os queria. Agarrei-me ao bobo com o braço esquerdo e consegui soltar até certo ponto o braço e a mão direitos. Apesar de ainda ter o braço por baixo dele, lutei contra um impulso ridículo de rir. Aquilo era tudo tão estupidamente desajeitado e perigoso. Apesar de todas as maneiras que eu imaginara poder morrer, aquela nunca me ocorrera. Cruzei um olhar com o bobo e vi o mesmo riso tomado de pânico nos seus olhos. Pronto, disse-lhe, e baixei na direção da corda. Cada um dos músculos retesados do meu corpo guinchou e entrou em cãibra. Os meus dedos não conseguiram chegar à corda por um palmo. Levantei os olhos para onde Catherine e a Jepa estavam, ansiosamente equilibradas. Ocorreu-me que eu não fazia ideia alguma sobre o que deveria acontecer depois de eu ter a corda nas mãos. Contudo, os meus músculos já estavam estendidos demais para eu parar e fazer perguntas. Forcei a mão a se aproximar da corda no mesmo instante que senti o pé direito deslizar debaixo de mim. Tudo aconteceu ao mesmo instante. Os braços do bobo ao redor de mim apertaram-se convulsivamente quando toda a encosta à nossa volta pareceu entrar em movimento. Eu agarrei a corda, mas apesar disso me senti deslizando em costa abaixo. Imediatamente antes de ela se retesar, consegui dar uma volta ao redor do pulso. Por cima e a leste de nós, Catherine fazia a jepa avançar, e viu o animal cambalear quando absorveu parte do nosso peso. Apoiou-se bem nas patas e continuou a se mover ao longo da área de deslizamento. A corda se retesou, ferindo meu pulso e a minha mão. Aguentei. Não sei como consegui pôr os pés debaixo de mim, mas foi o que fiz. E me desloquei em algo semelhante a uma caminhada enquanto a colina continuava a ruir com estrondo debaixo de mim. Dei por mim balançando como um pêndulo lento, com a corda retesada me fornecendo apenas resistência suficiente para me manter em cima das ruidosas pedras que deslizavam colina abaixo, junto de mim. De repente, senti um apoio mais firme para os pés. As minhas botas estavam cheias de minúsculas pedrinhas, mas as ignorei enquanto me mantinha agarrado à corda e me deslocava firmemente ao longo da área de deslizamento. Àquela altura, estávamos muito abaixo do caminho original que eu escolhera. Recusei-me a olhar para baixo e ver quão perto estávamos da borda. Concentrei-me em me manter desajeitadamente agarrado ao bobo e à corda e em manter os pés em movimento. De repente, ficamos fora de perigo. Dei por mim em uma área de pedras maiores, livres do cascalho solto, que quase acabaram com nossas vidas. Acima de nós, Catherine continuava a se mover firmemente. E nós fizemos o mesmo, e então estávamos descendo para a estrada abençoadamente plana. Alguns minutos mais tarde, estávamos todos em terreno plano e coberto de neve.
Larguei a corda e me deixei cair lentamente como bobo. Fechei os olhos. Tome, beba um pouco de água. Era a voz de Panela, e ela estava me oferecendo um odre enquanto Catherine e Esporana arrancavam o bobo dos meus braços. Bebi um pouco de água e tremi durante um tempo. Cada parte de mim doía como se estivesse machucada. Enquanto me recuperava sentado, algo abriu caminho para o primeiro plano da minha mente. De repente, me levantei, cambaleando. São 6, e 3 desceram como eu, disse ele. São 6, e 3 desceram como eu, disse. Todos os olhos se viraram para mim quando proferi aquelas palavras precipitadas. Panela estava dando água ao bobo, mas ele não parecia muito melhor. Sua boca estava apertada de preocupação e contrariedade. Eu sabia que ela temia, mas o medo que o lobo me transmitia tinha mais peso. O que você disse? Perguntou-me Catherine com suavidade, e compreendi que eles pensavam que a minha mente estava divagando de novo. Olhos de noite vem seguindo os homens, 6 a cavalo, um animal de carga. Pararam no local do nosso acampamento, e ele disse que 3 deles desceram como eu. Desceram para a cidade? Perguntou lentamente. Desceram para a cidade? Perguntou lentamente Catherine. Para a cidade, ecoou o olho de noite. Senti um arrepio ao ver Catherine assentir, como que para si mesmo. Como pode ser? Perguntou a Esporana em voz baixa. Panela nos disse que o sinalizador só funcionava com você porque você tinha o treino de talento. Não afetou nenhum de nós. Eles devem ser talentosos. Eles devem ser talentosos, disse Panela em voz baixa. E me olhou interrogativamente. Só havia uma resposta. O círculo de majestoso, eu disse, e estremeci. A náusea do terror ergueu-se em mim. Eles estavam tão horrivelmente próximos e sabiam como me fazer tanto mal. Um medo avassalador da dor inundou a minha mente. Lutei contra o pânico. Catherine me deu palmadinhas embaraçadas no braço. Fitz, eles não passaram facilmente por aquele deslizamento. Com o meu arco, posso batê-los durante a travessia. Foi Catherine quem pronunciou estas palavras. Havia ironia em ver a minha rainha oferecendo-se para proteger o assassino real. De algum modo, aquilo me deu firmeza, embora soubesse que o arco dela não me daria proteção contra o círculo. Eles não precisam vir até aqui para me atacar, ou a veracidade. Respirei fundo e de repente ouvi um fato adicional nas minhas palavras. Eles não precisam nos seguir fisicamente até aqui para nos atacar. Então por que fizeram esta viagem? O bobo apoiou-se no cotovelo, esfregou o rosto macilento. Talvez não tenham vindo até aqui atrás de você, sugeriu lentamente. Talvez queiram alguma outra coisa. O que? Perguntei. O que foi que o Veracidade veio buscar aqui? Perguntou ele. A sua voz estava fraca, mas ela parecia estar pensando com muito cuidado. A ajuda dos antigos, Majestoso nunca acreditou neles, só os via como uma maneira de afastar Veracidade do seu caminho. Talvez, mas ele sabia que a história que espalhou sobre a morte de Veracidade era uma invenção dele. Você mesmo disse que o seu círculo esperou que o espionou, na esperança de que, se não de descobrir o paradeiro de Veracidade. A esta altura, ele deve sentir tanta curiosidade quanto a rainha de saber por que motivo Veracidade não regressou. O majestoso deve se perguntar que missão seria importante a ponto de levar o bastardo a dar as costas à tentativa de matá-lo para se entregar a ela. Olhe para trás, Fitz. Você deixou um rastro de sangue e desordem. Majestoso deve querer saber onde tudo isso leva. Por que desceriam até a cidade? Perguntei. E depois surgiu uma pergunta pior. Como eles sabiam como descer até a cidade? Eu tropecei na resposta. Como foi que eles souberam? Talvez sejam muito mais fortes no talento do que você. Talvez o sinalizador tenha falado com eles, ou talvez tenham vindo aqui já sabendo muito mais do que você. Talvez sejam muito mais fortes no talento que você. Talvez o sinalizador tenha falado com eles, ou talvez tenham vindo até aqui já sabendo muito mais do que você. Panela falou com cuidado, mas não havia nenhum talvez na sua voz. Tudo ficou subitamente claro para mim. Não sei por que eles estão aqui, mas sei que vou matá-los antes de que consigam chegar à veracidade, ou me causar mais problemas. Levantei-me com dificuldade. Esporana estava sentada, me encarando. Acho que ela compreendeu nesse momento exatamente o que eu era.
Não algum príncipezinho romantizado no exílio que acabaria, talvez, por realizar alguma tarefa heróica, mas um assassino, e nem sequer um assassino particularmente competente. Descanse um pouco primeiro, aconselhou-me Catherine. A sua voz estava firme e concordante. Sacudi a cabeça. Gostaria de poder, mas a oportunidade que me deram é agora. Nem sequer sei quanto tempo ficarão na cidade. Espero que passem algum tempo lá. Não vou descer ao encontro deles, compreende? Compreendem? Não estou à altura deles no talento. Não posso lutar com as suas mentes, mas posso matar os seus corpos. Se deixaram os cavalos, os guardas e as provisões para trás, posso lhes roubar essas coisas. Então, quando regressarem, ficarão encurralados, sem comida nem abrigo. Sem que haja caça nesta área, mesmo que se lembrem de como se caça, não voltarei a ter uma oportunidade tão boa como esta. Catherine estava sentindo relutantemente. Esperando parecia nauseada, o bobo deixara-se cair novamente nos cobertores. Eu deveria ir com você, disse ele em voz baixa. Olhei-o e tentei manter o divertimento fora da minha voz. Você? Essa é uma sensação que tenho. De que deveria ir com você. De que você não devia ir sozinho. Não estarei sozinho. Olhos de noite está me esperando. Sondei rapidamente e encontrei meu companheiro. Estava deitado de barriga na neve com os guardas e os cavalos entre nós. Eles haviam feito uma pequena fogueira e estavam cozinhando nela. A comida estava deixando o lobo com fome. Esta noite comemos cavalo? Veremos, disse-lhe. E virei-me para Catherine. Posso levar o seu arco? Ela me entregou com relutância. Sabe tirar com ele? Perguntou. Era uma arma muito boa. Não bem, mas o suficiente. Eles não têm cobertura adequada e não estão esperando um ataque. Se tiver sorte, conseguirei matar um antes mesmo que saibam que estou por perto. Vai disparar contra um deles sem sequer lançar um desafio? Perguntou explorando numa voz débil. Olhei para a súbita desilusão nos olhos dela. Fechei os olhos e me concentrei na minha tarefa. Olhos de noite? Quer que eu espante os cavalos para o penhasco ou só pela estrada fora? Eles já sentiram o meu cheiro e estão ficando ansiosos, mas os homens não reparam. Gostaria de ficar com as provisões que eles trazem, se houver como. Porque matar um cavalo me incomodava mais do que matar um homem. Veremos, respondeu Olhos de Noite sensatamente. Carne é carne, acrescentou. Pôs a aljava de Catherine nas costas. O vento estava aumentando de novo, prometendo mais neve. A ideia de atravessar mais uma vez a área de deslizamento gelou minhas entranhas. Não há alternativa, lembrei a mim mesmo. Ergui o olhar para ver a Esporano me dando as costas. Era evidente que tomara o meu comentário como resposta. Bem, servia igualmente para isso. Se eu falhar, eles virão atrás de vocês, eu disse, com cuidado. Vocês devem se afastar o máximo possível daqui. Viagem até não conseguirem mais ver. Se tudo correr bem, alcançaremos vocês em pouco tempo. Agachei-me ao lado do bobo. Consegue andar? Perguntei-lhe. Durante algum tempo, respondeu ele numa voz seca. Se for preciso, eu posso carregá-lo. Catherine falou com uma calma certeza. Olhei para a outra mulher e acreditei nela. Fiz um curto aceno com a cabeça. Deseje-me sorte, disse-lhes, e me virei para a área de deslizamento. Eu vou com você, anunciou de súbito Panela. Levantou-se depois de voltar a amarrar as botas. Dê-me o arco e siga por onde eu andar. Fiquei atônito por um momento. Por quê? Perguntei por fim. Porque sei o que estou fazendo ao atravessar aquelas pedras. E sou mais do que boa o suficiente com um arco. Aposto que consigo abater 2 deles antes de saberem que estaremos lá. Mas ela é muito boa no deslizamento, observou calmamente Catherine. Esporana, leve as jepas, eu levo o bobo. Lançou-nos um olhar ilegível. Alcancem-nos assim que puderem. Lembrei-me de que eu já tentara deixar Panela para trás uma vez. Se ela iria comigo, queria que estivesse comigo, não que aparecesse atrás de mim quando eu não esperava. Encarei-a com irritação, mas assenti. O arco, lembrou-me ela. Sabe mesmo atirar bem? Perguntei-lhe enquanto lhe entregava o arco a contragosto. Um sorriso curioso lhe torceu o rosto. Baixei os olhos para os dedos deformados. Não lhe diria que sou capaz de fazer uma coisa se não fosse. Alguns dos meus antigos talentos ainda me pertencem. E começamos a escalar as rochas caídas. Panela foi à frente com um bastão na mão, que era usado para sondar o terreno, e eu segui atrás, a um bastão de distância, conforme ela me pedira. Não me disse uma palavra enquanto olhava alternadamente para o terreno junto aos pés e o lugar para onde desejava nos levar. Não consegui distinguir o que era
que a levava a decidir o caminho, mas as pedras soltas e a neve cristalina mantinham-se imóveis sob os seus passos curtos. Ela fazia aquilo parecer tão fácil que eu comecei a me sentir tolo. Eles estão comendo agora, e não há ninguém de vigia. Transmiti a informação à panela, que assentiu sombriamente. No meu íntimo, preocupei-me e me perguntei se ela seria capaz de fazer o que precisava ser feito. Ser bom com um arco é uma coisa, abater um homem enquanto ele está jantando pacificamente é outra. Pensei na objeção de Esporano e imaginei que tipo de homem se mostraria e lançaria um desafio antes de tentar matar os 3 homens. Toquei no cabo da minha espada. Bem, era o que Breu me prometera havia tanto tempo, matar pelo meu rei, sem nenhuma honra ou glória do soldado no campo de batalha. Não que algumas das minhas recordações de batalha contivessem muito de honra ou de glória. De repente, estávamos descendo das pedras soltas da área de deslizamento. Avançamos com muito cuidado e silenciosamente. Panela falou muito baixo. Ainda temos algum caminho a percorrer, mas quando chegarmos lá, deixe-me escolher a minha posição e fazer o primeiro disparo. Assim que o homem estiver no chão, mostre-se e atraia a atenção deles. Eles talvez não me procurem e pode ser que eu consiga outro disparo limpo. Já tinha feito esse tipo de coisa? Perguntei. Perguntei eu, em voz baixa. Não é assim tão diferente de nosso jogo, Fitz. Daqui em diante vamos em silêncio. Compreendi que ela nunca antes havia matado daquela forma, se é que alguma vez já havia matado um ser humano. Comecei a duvidar da sensatez de lhe entregar o arco. Ao mesmo tempo, estava grato de uma forma egoísta pela sua companhia. Perguntei-me se estaria perdendo a coragem. Talvez esteja aprendendo que uma alcateia é melhor para coisas assim. Talvez. Havia pouca cobertura na estrada, acima e abaixo de nós. O flanco da montanha erguia-se escarpado. A estrada era plana e nua. Rodeamos um contraforte da montanha e o acampamento deles ficou à vista. Os 3 guardas continuavam sentados, despreocupados, em volta da fogueira, comendo e conversando. Os cavalos sentiram o nosso cheiro e se mexeram com pequenos resfôlegos. Contudo, como o lobo os mantinha inquietos havia algum tempo, os homens não prestaram atenção neles. Panela ia encaixar uma flecha no arco enquanto caminhávamos e o levava pronto. No fim foi simples, um massacre feio e gratuito, mas simples. Ela largou a flecha enquanto um dos homens reparou em nós. A seta o atingiu no peito. Os outros 2 levantaram-se de um salto, viraram-se para nos ver e mergulharam para as armas. Porém, nesse curto espaço de tempo, Panela ia encaixar a outra flecha e ia disparar enquanto o impotente desgraçado desembainhava uma espada. Originei surgiu de súbito por trás para atirar o último homem para o chão e mantê-lo ali, até que eu tivesse tempo de correr até o acampamento e dar cabo dele com uma espada. Acontecera depressa, quase calmamente. 3 homens mortos estatelados na neve, 6 cavalos suados e inquietos, uma mula impassível. Panela, veja que comida eles têm nos cavalos, disse-lhe, para parar. Com um modo horrível como ela mantinha os olhos fixos, voltou-os para mim, e então assentiu devagar. Fui até os corpos, para ver o que poderiam me dizer. Não usavam as cores de majestoso, mas a origem de 2 estava clara, nos traços de seus rostos e no corte das suas roupas. Vareses. O terceiro, quando o virei, quase me fez parar o coração. Conheceram o Intuito Servo. Não bem, mas o suficiente para saber que o seu nome era Sebo. Agachei-me, olhando para o seu rosto morto, envergonhado por não conseguir recordar dele mais do que isso. Suponho que ele fora para Valdefeira quando o majestoso mudara a corte para lá. Foi o que acontecera com muitos dos criados. Tentei dizer a mim mesmo que não importava onde ele começara, tivera fim ali. Fechei o coração e fiz o que tinha de fazer. Retirei os corpos pela borda do penhasco enquanto Panela revistava suas provisões e separava o que achava que nós 2 conseguiríamos levar conosco. Eu despi completamente os cavalos de todos os pedaços de arreio e rédeas. E sossegui os cadáveres penhasco abaixo. Revistei os sacos deles. Pouco encontrando além de roupas quentes, o animal de carga transportava apenas a tenda e coisas do gênero. Nenhum documento. Que necessidade os membros de um círculo teriam de instruções escritas? Empurre bem os cavalos pela estrada fora. Duvido que regressem até aqui sozinhos. Empurre bem os cavalos pela estrada fora. Duvido que regressem até aqui sozinhos. Toda aquela carne você quer que eu simplesmente a afaste? Se matarmos um deles aqui, será mais do que conseguiremos comer e carregar. Aquilo que deixássemos alimentaria aqueles 3 quando regressassem.
Eles traziam carne seca e queijo. Eu cuidarei para que a sua barriga se encha esta noite. Olho de noite não ficou satisfeito, mas me deu ouvidos. Acho que perseguiu os cavalos até mais longe e mais depressa do que realmente precisaria fazer, mas pelo menos os deixou vivos. Eu não fazia ideia de quais seriam as chances dos animais nas montanhas. Provavelmente terminariam na barriga de um gato das neves, ou como um festim para os corvos. Senti-me de súbito horrivelmente cansado de tudo aquilo. Vamos embora? Vamos embora? Perguntei inutilmente a Panela, e ela sentiu. Foi uma boa quantidade de comida que ela empacotou para nós levarmos, mas, pessoalmente, perguntei a mim mesmo se conseguiria engolir alguma. O pouco que não pudemos transportar, nem o lobo devorar, chutamos pela borda do penhasco. Olhei em volta. Se eu me atrevesse a tocá-lo, também tentaria empurrar o pilar pela borda, disse a Panela. Ela me lançou um olhar que era como se pensasse que lhe pedira. Eu também tenho medo de tocar nele, disse por fim, e nós dois lhe demos as costas. O crepúsculo cobriu as montanhas enquanto nos afastávamos pela estrada, e a noite chegou rápida em seu encalço. Segui Panela e o lobo pelo deslizamento em uma quase escuridão. Nenhum deles parecia ter medo e de repente fiquei cansado demais para me importar se sobreviveria ao caminho ou não. Não deixe a mente devagar, repreendeu-me Panela, quando finalmente voltou a descer das pedras caídas para a estrada. Pegou o meu braço e o apertou bem. Caminhamos durante algum tempo em um negrume quase completo, seguindo apenas a estrada reta e plana adiante enquanto esta cortava a face da montanha. O lobo ia à nossa frente, voltando com frequência para ver como estávamos. O acampamento não está muito longe, encorajou-me ele após uma dessas voltas. Há quanto tempo faz. Há quanto tempo faz isto? Perguntou-me Panela, passado algum tempo. Não fingi entender mal a pergunta. Desde que tinha uns 12 anos, respondi. Quantos homens matou? Não era pergunta fria que parecia ser. Respondi-lhe com sinceridade. Não sei. O meu professor me aconselhou a não contá-los. Disse que não era uma boa ideia. Não haviam sido precisamente aquelas palavras. Lembrava-me bem delas, não importa quantos depois do primeiro, disse Abreu. Sabemos o que somos. A quantidade não torna você nem melhor nem pior. Agora refleti no que ele teria querido dizer com aquilo enquanto a panela dizia a escuridão. Eu matei uma vez antes. Não respondi. Deixaria que ela me contasse se eu desejasse, mas não queria realmente saber. O seu braço no meu começou a tremer ligeiramente. Matei-a em um ataque de irritação. Não achava que pudesse fazê-lo. Ela sempre fora mais forte, mas sobrevivi e ela morreu, de modo que me queimaram e me expulsaram, mandaram-me para o exílio para sempre. A sua mão encontrou a minha e a agarrou com força. Continuamos a caminhar. À nossa frente vislumbrei um minúsculo clarão. O mais provável era que fosse que fosse o braseiro ardendo dentro da tenda. Era tão impensável fazer o que eu fiz, disse Panela, numa voz cansada. Nunca havia acontecido antes. Oh, entre círculos com certeza, muito de vez em quando, por rivalidades pelo favor do rei. Mas eu tive um duelo de talento com um membro do meu próprio círculo, e a matei. E isso era imperdoável.